19 horas, 5 minutos, estamos ao vivo, nossa Estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Esse é o programa, né, Karina, que não termina quando acaba, né? Esse é o verdadeiro, né? Porque Esse é o verdadeiro. As pessoas ontem terminou o programa, as pessoas ainda ficaram discutindo escola sem partido, né? Que estava Fernando Marco aqui, o Evandro Schmitz, numa discussão quente, acaloradíssima, né? Ficou eu, Mauro Blankenheim e a Velu, lá do Borcati, olhando os dois aqui, e o pessoal depois comentando no Facebook, discutindo essa situação toda. Agora, aqui no intervalo, o programa não termina no intervalo, né? A gente estava falando, a Aline está esperando que alguém ligue para ela amanhã, vou entregar agora, Aline. Que alguém ligue para ela amanhã dizendo, olha, eu tenho um rádio velho aqui, sem pilha, e vende ele para mim? Aí eu preciso dizer, Aline, nós não tivemos tempo para fazer toda essa brincadeira. Eu preciso dizer que nós nos encontramos a última vez, foi lá em Gramado, no final de janeiro, numa casa que tem quantos rádios? Olha, Restaurante Itália, né? Exato, eu não sei a quantidade, mas são muitos. Então, ó, a Aline fez a brincadeira, eu não respondi para ela na hora, deixei para responder ao vivo. Pode ligar, porque ela tem quem compre. Eu não tenho quem compre, mas eu posso buscar. Não, aquele cliente lá, aquele cliente com certeza compra, né? Mas tu já deste o caminho, né? Vamos lá. Casa Itália, então tá bom. Tá. E um lenço de rinoceronte... Pedro, faz favor, mostra para o nosso telespectador o que é a customização do atendimento ao cliente, Pedro. A dúvida, ela jura que encontrou numa loja aqui em São Leopoldo. Eu acho que ela mandou fazer isso para poder atender bem o cliente. Surpreendeu o cliente. Coisa linda, hein? Realmente nos preocupamos em todos os detalhes, né? E chegar no escritório do cliente usando um echarpe de rinoceronte, né? Levamos a marca do cliente até conosco, junto ao nosso corpo. Ele ficou realmente impressionado quando eu apareci com o echarpe de rinoceronte. E no intervalo também, o Geraldo disse, espero que nessa onda do rádio, na brincadeira que a gente estava tendo aqui, né? O Geraldo disse, espero que sobre alguém dizendo, só vem buscar um rinoceronte aqui para ti. E a coleção aumenta cada vez mais. Está sobrando o rinoceronte em casa, ele não tem o par, não tem ninguém, está sozinho. Lá em Gramado tem 200 no mínimo lá, esperando por ele, para compor a família, exatamente. Aline, vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha. A gente já conversou bastante, mas eu não posso deixar de falar contigo. A Alemanha continua vivendo a Europa inteira, né? Continua vivendo um momento histórico dramático. Não bastasse todos os problemas envolvendo o Estado Islâmico e colocado em questionamento as pessoas da religião muçulmana que não tem absolutamente nada a ver com aqueles malucos lá estão fazendo, provocando de desordem e de medo no mundo afora, né? Vamos combinar que a maior parte dessas pessoas são amorosas, são carinhosas, são pessoas que têm realmente Deus no seu coração. Aí o que a gente vê é meia dúzia de malucos fazendo bobagens mundo afora. Não bastasse isto, a Síria numa grande guerra e os sírios loucos para invadir a Europa, que é onde tem oportunidade de emprego, né? de um trabalho, de uma moradia, longe dessa guerra sanguinária onde a Síria se meteu. Né? E nós estamos falando de mais de 1 milhão de refugiados que hoje estão na Europa, nos mais diversos países, né? E a gente está falando de centenas, pelo menos dezenas de milhares de pessoas que ficaram no meio do caminho, né? Que morreram durante a travessia no mar Mediterrâneo, no mar Adriático ali, enfim. O que tu viu naquele momento que foi quando tu estava lá quando eclodiu a problemática toda, né? Exato, eu estive lá final de setembro, fiquei até outubro, né? Fiquei 12 dias num campo de refugiados, sírios, a maioria, né? Maioria homens e adolescentes, né? Uma situação, algumas crianças, né? As crianças, inclusive, todas as crianças que eu tive a oportunidade de pegar no colo, crianças muito pequenas, todas elas tinham o mesmo sintoma, elas tinham um chiado no peito, elas tinham muita tosse, porque foram semanas caminhando, né? A temperatura na Europa naquela época já estava mudando, né? Entrando o outono, né? E essas pessoas com pouca alimentação, passando frio, pouca roupa, então
A Alemanha foi um dos países que como todos sabem, acolheu a muitos deles, né? Abriu realmente as portas para acolher. Parte do povo alemão, o povo se dividia um pouco com relação a isso, né? Principalmente a aceitação dos mais velhos não foi tão calorosa no primeiro momento quanto as pessoas jovens, né? E esse trabalho... Vamos entregar a moada aí. Tu disse que tu viu muitos alemães tão revoltados colocando fogo nos acampamentos. O fogo não aconteceu nos acampamentos. Os acampamentos eles eram organizados pelo exército alemão, pela Cruz Vermelha, que fez um trabalho excelente. Era uma organização ímpar, tudo funcionando muito bem. E ali era uma triagem. Eles ficavam nesses campos, né? Até parte da documentação deles estaria ok para partir para um estágio 2, né? Que seriam casas, seriam prédios que não estavam sendo utilizados, e então o governo estava transportando essas pessoas. Quase todos os dias saía um ônibus. Assim como chegava muita gente, saía um número bem menor, que já estavam aptos para ter uma moradia provisória para sair do acampamento. Seriam alojados em situações definitivas, ou mais próximo, né, do definitivo, que já tinha alguma documentação para buscar trabalho. Porque ali eles estavam em beliches, treliches. Eram barracas, né? Eram barracas de exército, né? Aquela barraca com 100 pessoas debaixo. Isso. Né? Barracas de ambulatório, barracas de refeitório, barracas de triagem de roupa, de separação. Então, inclusive, a Alemanha, num desespero muito grande de importar mais e mais camas e barracas. Essas barracas estavam sendo importadas dos Estados Unidos, né? E então, o que aconteceu? Quando os refugiados estavam praticamente prontos para sair dos campos, existia um campo muito grande de refugiados, muito organizado perto do aeroporto de Hahn, Frankfurt-Hahn, que está na região do Hunsrück, que muitos da nossa região, né? Eles tinham um acampamento muito grande lá. E começaram a aparecer prédios e casas incendiadas, né? Ok, amanhã vão sair 2 ônibus aqui do acampamento para a cidade X. Aquele local onde eles seriam alojados pegava fogo na noite anterior. Né? Então, a maldade do ser humano, ela transpõe fronteiras. Né? Mas isso, como a gente sabe, são uma minoria. Né? Claro isso que nos dá força para acreditar ainda no ser humano. Né? Mas grupos neonazistas, por exemplo, tem em todos os lugares do mundo, não é só na Alemanha, né? Pelo contrário. Né? E o respeito a essas diferenças, tu falaste sobre as religiões, né? A gente fala na religião muçulmana, todas devem ser respeitadas. Nós não respeitamos essa questão fanática, né? De extermínio, de atentados, isso é uma coisa absurda que tem ocorrido, mas todos devem ser respeitados, né? Independente da religião, raça, credo, isso é uma coisa que nós temos que ter bem clara e não só pregar isso, aceitar esses irmãos, né? Aceitar essas pessoas, exercitar isso. Deixa eu pegar a carona aqui. Tolerância, né, Marcelo? Para falar um pouquinho, na sequência, talvez, acho que é uma coisa que valeria ressaltar. Eu estive no Egito ano passado, em dezembro, uns 12 dias no Egito também, estudando civilização e coisa e tal. E dentro disso, o que a gente que para nós aqui ocidentais é um mundo novo, é um conceito novo, são coisas diferentes. E pegando a história da questão muçulmana, que é a grande dor, vamos dizer, deles até, de tentar provar até para o mundo que eles também são bons, que eles também que aquilo, né, que a religião deles e que toda aquela história que é milenar não pode ser corrompida aí por alguns fanáticos dentro disso, né? E dando números, só falando um pouco de Síria e aproveitando falando um pouquinho do Egito ali também, que hoje está em crise, até por causa de todas essas grandes guerras que a gente tem tido. Na época que eu fui, tinha sido um pouco antes, tinham explodido aquele avião no Egito, e tinha tido um problema com um grupo de mexicanos que tinham sido confundidos no deserto, num acampamento no deserto.
E o Egito efetivamente vive do turismo. Eles, até 2 anos atrás, eles tinham algo em torno de 15 milhões de turistas ano. O ano passado, eles estavam fechando em 5 milhões, sendo que desse número tinha 1,5 milhão de sírios que passavam por dentro do Egito Puxa vida. para estar conseguindo sair pelo Egito, porque era uma forma mais fácil, vamos dizer, que eles conseguiam vir por fora do deserto ali, né, passando ali pela Jordânia, por aqueles lados ali, e conseguiam sair pelo Egito. Então, isso é um problema já totalmente amplo, porque a gente não está falando só da Síria. Então, todos esses povos hoje já estão sendo castigados, e muito castigados, por todo esse Parece que aquele primeiro movimento ali da primavera, né, chamada Primavera Árabe, do fim de vários governos que se perpetuavam há décadas, né, me parece que foi um momento bacana, assim, de muita nova vibração, de novos momentos. Num né? conceito, sim. Mas parece que a coisa não se rearranjou bem ali, Não, né? tanto que se tu entrar no Egito hoje, em Cairo, por exemplo, lá onde era feito a manifestação principal, hoje tu tem tanques de guerra parados nas praças. Hoje tu tem, para te chegar no hotel, a gente estava num hotel lá, um resort lá, tu tem aquelas barreiras eletrônicas de ferro, que quando tu chega lá, abre. Tu chegava com o teu carro, tinha um cachorro que circulava todo o teu carro, cheirando para ver se não tinha nada, e dentro... Explosivo, alguma coisa assim? Explosivo, armas ou coisa assim. E na entrada tu tinha detector de metal. Então, hoje, o ambiente lá é muito hostil com base nisso tudo, né? É um medo que está se expandindo um pouco aí, já chegando um pouquinho para a gente aqui dentro desse... Infelizmente, né? Infelizmente, chegando para nós. Chegando para nós aqui... Tomara que não chegue para nós, né? Para nós aqui na América, para nós no Brasil. A gente espera não enxergar que fique- cenas tristes como a gente está vendo, pelo menos agora, nesse período Nas das Olimpíadas, Olimpíadas. né? Né? Eu acho que isso Exatamente. seria... Chega já lá a delegação da Austrália fazer a contrapropaganda da gente. Né? A gente não precisa ninguém saindo daqui em E pedaços. hoje pelo assaltaram amor um de Deus. jornalista japonês no Galeão já, Puxa né? Tem vida. mais uma ainda que... Puxa vida. Notícias de Eu hoje. achei o máximo, brincadeiras à parte, vamos fazer agora essa confidência aqui. Eu vi no Facebook de hoje, está rolando direto, a imagem da delegação da Jamaica chegando. Vocês viram isso? Não. Um monte de fumacinha saindo assim ao redor do avião. Pura maldade. Gente, vamos para um breve intervalo. Maldade pura, ninguém merece isso. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já.